Eu confio que o Senhor é poderoso para mudar, para restaurar minha casa, para mandar embora essa dor, essa doença. Declara para o nosso Deus agora, aonde você estiver, adora Ele de todo o coração, adora Ele, igreja. Se você confia, porque quem confia na hora da morte, ainda assim viverá. Declara, oh meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha fazer o milagre acontecer nessa vida, nessa casa. Declara para Ele, isso, só quem adora, declara. Fala de todo o coração. A tua adoração move a mão de Deus, igreja. Isso, fala para Ele. Adora no meio da multidão. Chama a atenção de Deus nessa noite. Fala para Ele, achado por ti. Isso, declara, eu quero ser tocado. Fala de todo o coração. Achado por ti. Declara para Ele. Isso, fala para Ele. Seja adorado. Declara, Dani. Levanta tuas mãos e adora. Seja adorado. Fala para Ele, Lucidalva. Seja adorado. Isso, declara. Aqui. Adora de todo o coração, Samara. Fala para Ele. Seja adora Ele aí na tua casa. Isso, declara. Fala de todo o coração. Seja adorado. Aqui. Adora o nosso Deus nessa noite. Adora Ele, igreja. Adora no momento de dor, de tristeza. Declara. Isso, fala para Ele. Adora de todo o coração. Sim, meu Deus. Pai, deixa só o bispo orar por você. Não fala nada. Não fala nada. Deixa só o bispo orar. Isso. Porque às vezes você deseja adorar a Deus, mas às vezes você não tem mais nem voz para falar. Tudo que acontece, o que sai é lágrima, choro. Às vezes falta palavras, porque a luta interna que você tem passado tem sido tão grande na sua vida que essa dor tem te levado ao esgotamento físico, mental, sentimental. Às vezes você se sente tão fraca, tão fragilizada, que não tem mais força nem para te levantar da cama. Mas nessa noite, por mais que o teu coração, por mais que você esteja caído, prostrado, o meu Deus vai estender as mãos para te levantar. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Oh, meu Pai. Meu Deus, levanta agora esse povo, meu Pai. Esse povo que muitas vezes está sem força, que tem se sentido vazio, vulnerável, sozinho. Mostra, meu Pai, para essa pessoa o teu poder. E por mais que ela não acredite nela mesmo, mostra que o Senhor acredita. Mostra para ela, meu Pai, que o Senhor pega os que não são e coloca no lugar dos que são. Mostra para ela que o Senhor não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E por mais que ela ache que não tem nada para oferecer, ou que nunca vai chegar a ser alguém na vida, não é isso que o Senhor vê quando olha para ela.
Quando o Senhor olha para ela, meu Pai, o Senhor sabe, meu Deus, a capacidade que existe de que ela possa ir muito mais além do que ela imagina. Pai, o que tem faltado é ela enxergar que o Senhor pode levar ela muito mais além do que ela acredita. Meu Deus, toca para restaurar o interior, a confiança e a convicção de que tudo vai dar certo, de que tudo vai mudar, porque a tua palavra tem que se cumprir, ó Pai, na vida daquele que te busca, na vida daquele que te chama. E nessa noite essa pessoa, ela veio te chamar, ó Pai. Ela não veio aqui atrás do bispo, do pastor, não. Ela veio buscar a tua presença, porque é a tua presença que fortalece, que aviva, que edifica. Oh, meu Deus, que nessa noite o Senhor se faça presente, meu Pai, diante desse povo, na casa dela, na vida, e que ela saia daqui, meu Pai, dessa live, desse culto, completamente edificada pelo teu poder. É o que eu determino, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que crê, diga: eu recebo na minha vida o edificar do meu Deus. Amém e amém. Amém, meus amores. Amém, meus amores. Boa noite, meu povo. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém. Uma ótima noite para vocês que vieram. Vieram pouca gente hoje, né? Mas o importante é quem está aqui. Não é verdade? O importante não é a multidão lá fora, mas é aqueles que andam com Jesus. E os que andavam com Jesus eram poucos também assim. Não era uma multidão enorme. A multidão, ela corria atrás do Senhor. Mas quem anda ao lado dele não precisa correr atrás da bênção. Tem ela na própria vida. Amém? E é isso que eu vejo quando eu vejo vocês. Vocês não fazem parte da multidão. Vocês andam com Jesus. E que você possa caminhar com Jesus até o último dia, para a glória eterna. Amém, meus amores? Pessoal, vou pedir desculpa. O bispo está um pouco sem voz, porque eu estou de jejum até às 8 horas. Então eu não posso tomar água, então às vezes minha voz pode falhar um pouquinho, tá? Mas assim que der 8 horas eu entregar o meu jejum para Deus, aí eu volto a falar normal, tá bom? Mas vamos pregar do mesmo jeito, da mesma maneira, combinado? Hoje é dia de buscar pelo teu milagre urgente, vamos orar forte daqui a pouquinho, mas antes disso, né, tem a palavra de Deus, como vocês já estão acostumados, amém? Vamos tomar água, ia falar. Vamos pregar a palavra de Deus? Abre a tua Bíblia, lá em Atos, capítulo 14, versículo 7. Eu queria pregar, na verdade, 14 até o 15. É a minha vontade. Mas não dá, que é muito grande. Você sabe que o bispo fala demais? Imagina, eu ia pregar cada versículo. Sabe que eu leio o versículo? Meu Deus do céu, ia sair daqui umas 10 horas da noite. Por mim não tem importância, né? Mas abre lá, Atos 14, versículo 7. Vou pregar, eu sei, já tá chegando o dia, tá? É que na verdade o bispo já fez essa pregação aí. Amém? Eis-me aqui. Atos 14, versículo 7. Também não, Marla? Sabe para que eu vou pregar aqui, Marla? É referente naquilo que a gente conversou de manhã, tá? Na sua dúvida. Infelizmente, para você ver, pessoal, ó, eu vou falar, tá? Mas presta atenção, ó. Não, minha querida. Atos 14, versículo 7. Presta atenção. O bispo acorda de manhã, já acorda preparando tudo para a noite. Aí o bispo entra de jejum para abençoar a tua vida, prepara as campanhas, prepara tudo. Aí chega na hora da reunião, o pessoal não vem. Não é ruim isso?
É muito ruim, né? O bispo faz tudo para o povo ser abençoado, para vir buscar um milagre, para vir buscar a cura. Aí o povo não vem à noite. Não é ruim? Não é complicado isso? É triste, não é? É como se fosse um sacrifício de tolo. Não porque eu faço tudo pro meu Deus, né? Eu faço porque Deus manda. Mas não é ruim. É triste. E olha que lá no grupo tem umas 50 pessoas lá no grupo. Só aqui tem 50 pessoas, mas tem pessoas aqui que nem tem o número do bispo, nem estão no grupo. Não é? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? E na hora certa Deus vai honrar. Porque a honra não vem de quem ou de multidões. A honra vem de Deus. E a palavra diz assim que aquele que tem Deus é a maioria. Então a maioria não é o povo, não é a multidão. A maioria é quem tem Deus. E nessa noite aqui a gente está na maioria. Amém? Posso pregar? Posso pregar sim ou não, meus amores? Desse jeito, Teresa, meu amor. Antes de tudo, pessoal, eu queria agradecer a Samara. É Samara? Samara, que eu acho que foi você que me enviou uma oferta ontem, né? E eu não sei se foi você, mas é a única que eu conheço, que eu não tenho contato, nada. Então eu tô te agradecendo pela oferta ontem, tá bom? Que Deus abençoe e multiplique na tua vida. Muito obrigado, tá? Vamos lá, pessoal, presta atenção na palavra. Atos 14, versículo 7. Presta bem atenção. Aqui vai falar de Paulo e Barnabé, que foram pregar a palavra de Deus. Escuta, tá? Diz assim, ó. E ali pregavam o evangelho. Ponto. Já para por aí. Já, bispo? Já. E ali pregavam o evangelho. Hoje de manhã, a Marla estava com uma dúvida. Ela estava falando, bispo, por que naquela época de Jesus o mal se manifestava, as pessoas se manifestavam, e parece que hoje não tem mais isso? Tem bastante isso ainda. Só que para ter essa coisa de manifestar esse mal embora, é necessário ter 4 coisas que são a base do evangelho. Quem lembra que o bispo ensinou para vocês a base do evangelho? Quem lembra? As 4 coisas que são a base do evangelho de Jesus. Alguém lembra aí que o bispo ensinou para vocês? Agora eu quero ver se vocês estão guardando. Vocês lembram disso? As bases do evangelho? Da obra de Jesus? Isso, Dani. Libertação é uma, salvação é outra. Qual que é outras 2? A base do evangelho? Falta 2. Alguém lembra? Isso, Teresa, meu amor. Parabéns. 10. Tirou 10. Então, cura, libertação, salvação e milagre. Não nessas ordens, tá? Mas então, o evangelho, para que haja cura, para que haja o milagre, Marla, para que haja libertação e principalmente a salvação, é necessário que exista o evangelho. É necessário que exista Jesus, porque Jesus é a palavra viva, né? O evangelho de Jesus. Então, se não haver o evangelho, ou se não haver a palavra de Deus, nunca vai haver um milagre, nunca vai haver a cura, nunca vai haver a libertação e principalmente a salvação. Você pode ver nas igrejas que revelam ou profetizam que não tem libertação, né? As lives que revelam e profetizam não tem libertação. Às vezes não tem cura, não tem... Porque não é o evangelho. A base do evangelho não é revelação, não é profetizar. A base do evangelho é cura, libertação, salvação e milagre. Você está entendendo, sim ou não? Então ali Paulo, ele foi pregar o evangelho, está dizendo ali. Que eles foram pregar o evangelho, a palavra. Então, aonde há o evangelho, acontece o milagre, acontece a cura, acontece a libertação e principalmente a salvação, que é através de Jesus. Estão entendendo, sim ou não? Quem está entendendo aonde o bispo quer chegar? Então, os milagres que vão acontecer ali, naquele momento e depois no decorrer da Bíblia, é justamente por causa disso. Porque os discípulos do Senhor, eles pregavam o evangelho.
E só pode ouvir a libertação, o milagre, a cura, quando há o evangelho do Senhor. Pode ver que na caminhada de Jesus, ele sempre encontrou pessoas doentes, sempre encontrou pessoas enfermas, pessoas que não eram libertas, que não eram salvas porque viviam no erro. Então, em toda a caminhada de Jesus, aconteceu o evangelho. E isso continuou com os discípulos e continua até hoje com aqueles que pregam o evangelho. Então presta atenção para encerrar esse versículo. Para que haja na tua vida tudo isso, para que haja na tua vida a cura, o milagre, a libertação e principalmente a salvação, é necessário que você viva o evangelho. Ou que você entregue a tua vida a Jesus, porque Jesus é a palavra, é o evangelho. Estão entendendo, sim ou não? Então você só pode conseguir o milagre, a resposta, a salvação, quando o evangelho, a palavra de Deus, faz parte da sua vida. Senão nada vai dar certo. Não é a revelação e a profecia que vai mudar a circunstância, mas é o evangelho. E foi o que aconteceu ali. Então, eles saíam pregando o evangelho, porque foi isso que Jesus pediu, tá? Para ir de pregar o evangelho a toda criatura. E o evangelho em si é a palavra, a Bíblia, a palavra do Senhor. Então, Paulo e Barnabé, eles foram pregar o evangelho naquela cidade. E através do evangelho e da palavra, os milagres começaram a acontecer. Presta atenção, vamos lá, versículo 8, escuta. Estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Olha que forte. Estava sentado ali naquela cidade um homem que era coxo. Ele tinha os pés, só que nunca tinha andado, desde o ventre da mãe dele. Nunca tinha andado. Desde o ventre ele era aleijado. Desde o ventre. Então, presta atenção que eu vou te falar. Ele tinha os pés, a perna, só que não era suficiente para que ele pudesse caminhar. E na nossa vida em si, é a mesma maneira. Você pode ter muitas coisas, mas não quer dizer que isso vai ser suficiente para você ser feliz, para você ser salvo. Você pode ter um emprego, uma casa, um carro, um casamento, um marido, só que isso não significa nada se você não tiver Jesus. Ele tinha perna, só que ele não tinha o que mantesse ele de pé, não tinha força. Não adianta você ter pernas se você não consegue andar. Às vezes você acha que a pessoa não anda porque ela não tem perna. Mas não, vai muito além disso. E para a tua vida é a mesma coisa. Você é uma pessoa que tem sonhos, objetivos, vontades. Você tem o desejo de conquistar muitas coisas. Você tem isso. Só que está faltando o essencial para que isso aconteça. Então ter tudo isso não significa nada se você não tiver o essencial, Jesus. Você está entendendo, sim ou não? Você pode ter casado, mas se você não tiver amor entre você e o teu marido, não significa nada estar casado. Se não tiver fidelidade, se não tiver companheirismo, amizade, você pode estar empregada, ganhar um bom salário. Só que se você gasta mais do que você ganha, teu emprego, teu salário não significa nada. Porque não há controle. Você está entendendo, sim ou não? Então presta atenção. Ele não andava porque ele não tinha perna, mas é porque ainda ele não conhecia Jesus ou a palavra de Deus. Então muitas vezes você tem vivido uma vida, você tem sobrevivido, só que você não tem vivido ainda, porque talvez você ainda não conheça Jesus. As pessoas lá no mundo, elas têm uma vida, só que elas não vivem a verdade. Elas sobrevivem a tudo. Sobrevivem ao desemprego, sobrevivem cada dia lutando. Elas não vivem de verdade, porque falta Jesus. Tá entendendo, sim ou não? Ser uma pessoa viva, ter uma vida, não significa nada se você não tiver aquilo que é verdadeiro.
Jesus. Então ele era aleijado desde o ventre da mãe. Ele tinha as duas pernas. Só que não adiantava nada ele ter as pernas se ele não conseguia andar. Porque faltava algo que só Jesus podia fazer por ele. Você pode ter uma casa, um casamento, um carro, mas existe algo que está faltando para que tudo isso dê certo, que só Jesus pode te entregar. E você não entendeu isso ainda, porque você está procurando esse algo no mundo lá fora. Você está procurando esse algo nas pessoas lá fora. As pessoas podem até te carregar, mas só Jesus pode te levantar para que você ande com as tuas próprias pernas. As pessoas lá fora podiam carregar ele, escorada, ajudando, mas ninguém lá fora podia fazer ele andar. Só Jesus, ou o que vem de Jesus. Paulo, você está entendendo, sim ou não? Lá no mundo você sempre vai ser uma pessoa que vive escorada, andando, escorando nas pessoas, precisando das pessoas para ter isso, para ter aquilo, para resolver, para conseguir um emprego, a resposta, o médico. Só que quando você tem Jesus, você caminha com as tuas próprias pernas. Ele te coloca de pé. Estão entendendo, sim ou não? Então é de Jesus que você precisa. Não adianta você ter tudo e com esse tudo que você tem, você não conseguir viver. Você pode ter tudo, só que você não tem felicidade, você não tem amor dentro de casa, você não tem alegria, você não tem saúde. Não adianta! Ele tinha perna, só que não andava, porque faltava o que mantinha ele de pé, faltava o que mantinha ele de firme. Faltava ele conhecer ou encontrar com aquilo que era de Jesus. E ele encontrou, assim como você encontrou também. Amém? Amém, igreja? E diz mais assim, presta atenção, versículo 9. Peraí, pessoal, deixa eu ver só quem tá na live aqui. Eu vou parar de ir na live dos outros. Os outros não vêm na minha live. Pastor, né? Vamos lá, versículo 9. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Para por aí. Eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Aqui no versículo 9. Este ouviu falar Paulo, vírgula. Por que vírgula? Eu quero te ensinar uma coisa, pessoal, presta atenção. Ontem eu pedi para vocês mandarem o nome pro bispo e vocês têm que aprender a usar vírgula, tá? Porque vocês mandam o nome tudo escrito assim, aí eu não sei se é um nome composto, se é um nome só. Então a vírgula é essencial na escrita, tá bom? Então quando você for escrever alguma coisa, você coloca a vírgula para saber separar. Então aqui tá separando o que aconteceu, tá? Porque ele falou assim, ó, presta atenção. Este ouviu falar Paulo. Falar Paulo do quê? Da pregação, do evangelho, porque Paulo foi lá para pregar a palavra. Então quando esse coxo, esse paralítico, ele ouviu Paulo falar, olha o que aconteceu, escuta. Ó, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Então ele ouviu Paulo falar. Paulo olhou para ele e viu que ele, Francineide, tinha fé para ser curado. Aquele coxo que nunca tinha andado tinha fé para ser curado, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Você está entendendo, sim ou não? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como as pessoas vão ter fé se elas só sabem pedir oração? Não gostam de escutar a palavra. Você está entendendo por que eu insisto em que a pessoa tem que vir buscar? Ou porque eu não gosto de ficar orando? Porque ela precisa da fé dela. Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé para ser curado. Porque ele estava ouvindo a palavra. E eu vou além. Ele estava acreditando naquilo que Paulo estava falando. Ele acreditou na palavra de Deus. E quando você acredita na palavra de Deus, a tua fé ela cresce. E você recebe o poder para que o milagre aconteça. Se nessa noite que você está ouvindo a palavra, você tiver fé que ela é verdadeira e que ela vai se cumprir na tua vida, você pode ter certeza que ainda hoje
o milagre chega na tua vida. Você está entendendo, sim ou não? Você pode ter certeza que ainda hoje você recebe a resposta para tua casa, para tua família. Só que você tem que acreditar na palavra. Olha que forte, irmão. Presta atenção. Aquele homem, ele nunca tinha andado, Francineide, nunca tinha andado. Nunca. Mas quando Paulo pregou a palavra, ele acreditou. Isso nunca tinha acontecido com ele, ele nunca tinha andado. Mas ele acreditou. Você está entendendo, sim ou não? Se você acreditar na tua vida, vai acontecer coisas que você nunca imaginou. Você pode nunca ter vivido o teu sonho. Você pode ainda não ter conquistado a tua casa, o teu carro, o teu casamento, o teu emprego. Só que se você acreditar na palavra, vai acontecer na tua vida aquilo que nunca aconteceu. Estão entendendo, sim ou não? Se você tiver fé para isso. Porque ele ouviu Paulo pregar. E ele acreditou naquilo que a Bíblia, não tinha a Bíblia naquela época, era o rolo, né? Ele acreditou naquilo que Paulo estava pregando, estava falando. Se você acreditar naquilo que o bispo está falando hoje, se você acreditar na palavra de Deus, não estou revelando, não estou profetizando, estou pregando a palavra que nem Paulo pregou. Se você acreditar, você sai daqui com o teu milagre, com a tua cura, a tua libertação, com a resposta de Deus. Estão entendendo, sim ou não? Estão entendendo? Então, não basta apenas ouvir. Você tem que acreditar. Podia estar escrito ali assim: ele ouviu Paulo pregar, ponto. Não ia mudar nada. Mas está escrito assim: ele ouviu Paulo pregar e Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Porque ele acreditou na palavra. Você está entendendo, sim ou não? Está na hora da fé falar mais alto na tua vida. Está na hora de você passar a acreditar. Porque através da tua fé, o milagre vai acontecer. A resposta vai chegar. A cura vai chegar. O advogado, a resposta do médico, o emprego. Através da tua fé. Se você acreditar. Não basta ser ouvinte. Tem que ser ouvinte e praticante da palavra. Não basta apenas ouvir. Tem que praticar. Estão entendendo? E diz mais assim, vamos lá, versículo 10. Disse em voz alta, Paulo, tá? Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Olha que forte. Adailda. Paulo olhou para ele e falou assim, ó, levanta direito. E ele levantou e andou. Por que, bispo? Levanta direito. Porque acontece dessa maneira, presta atenção. Naquele momento ele estava recebendo a bênção. Ele estava sendo curado. Só que ele tinha que fazer o que era direito com aquilo que Deus colocou sobre a vida dele. Não ia adiantar Deus curar ele e ele sair caminhando todo errado, todo torto. É o que muitas pessoas fazem. Quando Deus entrega a bênção para uma pessoa, além daquilo manter ela de pé firme, manter ela uma vida direita, ela pega aquilo que Deus deu e começa a desvirtuar ou a parar de buscar. Você está entendendo, sim ou não? Tem pessoas que foram abençoadas, que conquistaram coisas, mas estão deixando de vir para o culto já, estão deixando de vir buscar. Pegam a bênção do Senhor e usam para o que é errado. O carro que Deus deu, a casa que Deus deu, o salário que Deus deu. Então ele falou assim, ó, levanta, mas anda direito. Anda, fica firme. A bênção que Deus dá para você é para que você fique firme na palavra dele, irmão. Deus não dá uma bênção para você para que você possa se afastar. A bênção que Deus dá é para te manter de pé, para te manter firme, para te manter um homem direito, uma mulher direita. Essa é a bênção que Deus dá. Deus te dá para te manter firme. E não para você voltar a errar. Não ia adiantar Deus curar aquele homem, ele pegar a cura que estava acontecendo através de Jesus, de Paulo, mas ele sair de lá de novo todo torto, ou rastejando. Você
Você está entendendo, sim ou não? Então muitas pessoas têm perdido tudo porque elas pegam aquilo que Deus dá e ao invés de continuar firme na palavra ou continuar firme buscando Ele, elas pegam o que Deus dá e passam a viver com aquilo ali de qualquer maneira, de qualquer jeito. Vivem de qualquer maneira com a bênção de Deus. A bênção que Deus deu para consertar a casa dela, a bênção que Deus deu para consertar o casamento, para consertar a saúde, para restaurar a vida financeira, para mantê-la firme na promessa, firme na igreja, para que ela possa receber mais bênção e ser mais abençoada, mais próspera. Ela pega aquela bênção e começa a desvirtuar, a andar toda errada, a fazer o que é errado, deixa de buscar, deixa de vir pro culto. Só estou percebendo, irmão. Mas Deus tira, tá? Se você não for merecedor, Deus dá e Ele tira. E eu provo na Bíblia, provo na palavra. Lembra Saul? Deus deu o reinado para Saul. Saul pegou aquilo que Deus tinha dado e começou a viver de qualquer maneira, achando que ele podia agora. Deus foi lá, Saul, tirou dele, deu para Davi. Você está entendendo, sim ou não? Porque quando você não honra aquilo que Deus fez na tua vida, Deus ele tira de você e coloca na vida de quem merece. Estão entendendo, igreja? Então, aquele coxo, aquele homem que estava desde o ventre da mãe que não andava, Paulo, ele orou e falou assim: levanta direito, levanta, se firma, fica firme. E ele levantou e saltou. Então presta atenção mais uma vez, com aquilo que Deus vai colocar na tua vida, todo determinando agora. Deus vai colocar uma bênção tão grande na sua vida. Os teus negócios vão prosperar. Mas escuta, levanta e faça o que é direito, aquilo que Deus vai te entregar. Levanta e tenha uma vida plena diante de Deus com aquilo que Deus vai fazer. Não pegue o que Deus vai colocar nas tuas mãos, não pegue a tua cura, a tua libertação, não pegue essa porta do emprego que está se abrindo e volte a fazer o que é errado. Não faça isso. Pega o que Deus está te entregando e continua reto aos olhos dele. Continua buscando. Desse jeito, esse rei mesmo, estão entendendo, sim ou não? Estão entendendo, igreja? E diz mais assim, vamos lá, versículo... Nossa, que palavra abençoada, né, pessoal? Pena de quem não veio. Olha, desde o versículo 7, que palavra linda. Tá vendo? Desde manhã preparado para o povo ser abençoado. Complicado, né? Vamos lá, versículo 11. Olha que forte agora. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz dizendo, em língua licaônica, língua da terra lá, tá? Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Então quando o povo viu o que Paulo fez, porque tudo aquilo que Deus faz, e tudo aquilo que Deus vai fazer na tua vida, Adailda, todo mundo vai ver. A glória que Deus vai fazer na tua casa, na tua família, a restauração que Deus vai fazer, todo mundo vai enxergar. Todo mundo está enxergando, viu, Francineide? O lava-jato do teu filho dando certo. Ele mandou para mim todo feliz. Bispo, montei meu lava-jato, comprei todas as coisas. Eu quero devolver o meu dízimo, bispo. Mandou hoje para mim. Todo mundo vai ver o que Deus está fazendo na tua casa, na tua família. Então, quando a multidão viu o que Paulo tinha feito, eles começaram a falar na língua deles. E dizer assim, olha... Os deuses desceram aqui. Os deuses. Primeira coisa. O nosso Deus é sempre com D maiúsculo. Nunca com D minúsculo. Aqui está escrito deuses com D minúsculo. Os deuses desceram aqui. E fizeram isso acontecer em forma de homens. Mas presta atenção que eu vou te falar. Presta atenção. Escuta. É mesmo, Janaína? Que Deus abençoe a tua vida. Escuta. Ali está deuses no plural. Mas entenda uma coisa. Nada, nenhum Deus, nada pode fazer aquilo que o nosso Deus pode.
Porque só existe um Deus verdadeiro, e é o Deus que você busca. Aquele povo achou que outros deuses tinham feito aquilo acontecer, que deuses tinham feito acontecer, deuses com D minúsculo. Só que o único Deus e o Deus verdadeiro que fez o milagre acontecer foi o Deus com D maiúsculo, porque é o único Deus verdadeiro. Entenda uma coisa, só aquilo que é verdadeiro tem o poder de transformar a tua vida. Só o nosso Deus, mais nada. Não é o homem, não é o bispo, não é o pastor, mas só Deus. Tá entendendo sim ou não? Oi, Aninha, quanto tempo? Estão entendendo, igreja? Então, não adianta você achar que a tua vida vai ser transformada por coisas lá fora, por pessoas lá fora. Hoje o bispo, ontem eu recebi uma notícia triste. Tinha uma moça que vinha aqui, chamava Rafaela Pim, o nome dela. E ela tinha perdido o filho. E ela começou a vir aqui pra live, a gente chorou, ajudei, aconselhei, mandei mensagem, ajudei no que eu podia. Tava bem. Aí ela parou de vir e começou a buscar cartomante, signos, baralhos. E eu recebi a notícia que ontem ela tirou a própria vida. Se matou. Enquanto ela estava buscando Deus, ela estava vivendo, ela estava forte, firme. Mas quando ela desviou para buscar outras coisas, aquilo lá tirou a vida dela. Para você ver. Tá lá no Facebook, fiquei triste. Mora lá na Suíça ela. Perdeu o filho, não aguentou. Estava buscando a Deus, estava firme. Só que começou a dar ouvido. E é assim na tua vida. Você tem que entender uma coisa. Quando você acredita que as coisas no mundo lá fora vão te ajudar, ou vão fazer alguma coisa por você, você acaba matando aquilo que é verdadeiro. Quando você começa a acreditar que o mundo lá fora pode te dar felicidade, alegria, pode proporcionar para você momentos bons, que as pessoas lá fora podem ajudar, que tudo pode ajudar, você acaba deixando de lado quem realmente pode fazer alguma coisa por você. Aquele povo ali achou que eram os deuses que tinham feito, só que eles não sabiam que quem tinha feito era o verdadeiro Deus, o único que tem poder para isso. Entenda. O único que tem poder para mudar a tua vida, para restaurar a tua casa, para mudar a tua família, para restaurar a tua saúde, para prosperar o teu caminho, não vem do mundo. É o Deus da Bíblia. É o único Deus verdadeiro. Você está entendendo sim ou não? Está na hora de você reconhecer isso. Porque quando você ficar reconhecendo ou querendo que a resposta venha do lado de fora, você vai tirar os teus olhos daquele que realmente pode fazer alguma coisa acontecer. Paulo sabia quem tinha feito. Por isso que Paulo era um homem de Deus. Só que o povo ao redor não sabia. Você tem que saber quem é aquele que pode realmente mudar a tua vida. Você tem que saber quem é realmente aquele que tem a última palavra. A última palavra não vem do homem. A última palavra vem de Deus. O homem pode falar o que quiser. As pessoas podem dizer o que quiser. Que não vai dar certo. Que ela tentou e não conseguiu, que nada vai mudar. Só que você tem que saber que a palavra vem do Deus que você serve. Você está entendendo sim ou não? E Deus vai mudar a tua vida, minha querida, a tua casa, em nome de Jesus. Estão entendendo? Diz mais assim, vamos lá, versículo... Desse jeito, versículo 12, presta atenção, ó. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Olha que forte. Eles estavam ali, presta atenção, eles estavam pregando ali na Grécia, tá? E lá é considerado Júpiter, Mercúrio, Deus, uma região ali eles estavam, tá? Uma região perto da Grécia. Presta atenção. Eles estavam pregando, estavam levando o evangelho aonde ninguém conhecia. O evangelho levou eles e pregar num lugar distante, longe, aonde eles nunca imaginou ir. E é assim na tua vida. Quando você vive a palavra de Deus,
A palavra de Deus te leva a lugares que você nunca imaginou. Te faz pisar em lugares que você nunca imaginou. Te faz conquistar coisas que você nunca imaginou. Então, eles pregavam e viviam o evangelho. E por causa disso, eles foram para longe. A palavra de Deus fez eles chegarem num lugar distante. Um lugar que não conhecia Deus. Um lugar que não conhecia o evangelho. Você está entendendo, sim ou não? Presta atenção, se você continuar firme e acreditar na palavra, você vai chegar onde você não imagina. A palavra de Deus vai te levar muito além. E eu não falo além apenas de coisas, mas além de si. Você vai ver que você se tornou uma pessoa além do que você imaginava. Que você conseguiu se tornar uma pessoa feliz, independente se está acompanhado ou não. Que você conseguiu se tornar uma pessoa abençoada, independente do que tem ou não. A palavra de Deus te leva além daquilo que você vive. Se hoje você vive uma vida amargurada, depressiva, ansiosa, se hoje você vive triste, a palavra de Deus te leva além. Te leva a viver feliz, tranquila, confiante. Você está entendendo, sim ou não? Estão entendendo? A palavra de Deus também vai te levar para a luta, vai te levar a enfrentar a batalha, a adversidade, só que ela também vai te levar a ter vitória. A palavra de Deus vai te levar a conquistar, a vencer as guerras, a vencer os obstáculos. Igual aqui, ó. A palavra levou eles lá, só que chegou no momento que estava complicada a situação, porque ele estava no meio de uma multidão furiosa, uma multidão que nunca tinha ouvido aquilo lá, e por não ouvir aquilo lá, a verdade deles começou a ferir aquele povo. E é assim na tua vida. Presta atenção, quando você começou a viver a palavra de Deus, aquilo que você tem vivido está ferindo outras pessoas ao teu redor. Está arrumando confusão, muitas vezes, com o marido, com a esposa, com os filhos, dentro de casa, porque você está vivendo uma verdade que eles não conhecem. Que a tua verdade, a única verdade que é a Bíblia, que é a palavra, que é Jesus, vai começar a ferir a mentira do mundo. E por causa disso eles vão se levantar para tentar te humilhar, para tentar fazer você parar, você abaixar a cabeça. E foi o que aconteceu aqui. Paulo chegou lá para pregar, só que Paulo pregando a verdade e aquele povo não sabendo, começou a ferir os costumes daquele povo. Então, quando você passa a viver a palavra de Deus, você passa a ferir o costume do mundo. O costume que as pessoas têm de pecar, de errar, de falhar. Porque você passou a viver a verdade. Você está entendendo, sim ou não? E vai contra tudo aquilo que o mundo quer. E diz mais assim, para você entender, ó. Eu não vou ler tudo, mas depois se você quiser ler na tua casa, tá? Presta atenção, versículo 13, escuta, ó. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo é 14, pessoal, perdão. Versículo 14. Presta atenção. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram seus vestidos e saltaram para o meio da multidão, clamando. Vamos lá, versículo 15. E dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens, como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vós anunciamos que vos converteis dessa vaidade ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto nele se contém. Então Paulo falou assim, meus amigos, nós também somos homens, somos de carne. A gente também é sujeito às mesmas paixões que você tem. Só que presta atenção, viemos aqui falar para você a verdade, que temos que converter isso que somos para ser alguém do Senhor, para ser uma pessoa de Deus, para reconhecer Deus na nossa vida. Então, para que você viva e para que você seja, tem que haver essa conversão de quem você era para quem você se torna. Porque se você era uma pessoa toda perdida, perturbada, falava palavrão, vivia no vício e fazia o que não podia, quando você se torna alguém de Deus, aquilo não pode mais fazer parte da sua vida. Você converte. Estão entendendo isso não? Está na hora de você converter por inteiro, irmão. Está
Está na hora de você converter de verdade o teu coração, as tuas escolhas. Paulo fala assim, eu só vim aqui falar para vocês se converter, porque nós também somos humanos. O bispo também é humano, a gente erra, a gente falha. Só que a gente sabe que temos que converter o que éramos para ser alguém de Deus. E para reconhecer que Deus é poderoso, o Criador de tudo, do universo, do céu, da terra. Então, temos que converter aquilo que acreditávamos lá atrás para aquilo que realmente é verdadeiro. Então, na hora de você converter a tua vida, porque você acredita que você não nasceu para ser feliz. Você acredita que nada vai dar certo. Você acredita que não vai mudar, que não vai conseguir, que os teus planos não vão para frente. Você acredita que você não vai conseguir aquele emprego que você está tentando. Levou o currículo desacreditado já. Eu vou levar, mas não vai me chamar. Você não acredita na cura porque o médico falou que é uma doença crônica, que não tem jeito, só tomando remédio. Está na hora de você converter o que você acredita para passar a acreditar naquilo que vem de Deus. Porque Deus falou que tem cura, que tem jeito, que Ele abre a porta, que Ele fecha a porta. E é o que tem que contar, ponto e acabou. Está na hora de você converter, igreja. Parar de acreditar naquilo que o mundo fala, no que vem das pessoas, para acreditar naquilo que vem de Deus. Converta o teu coração, converta a tua fala, converta o teu agir. Você não pode mais ser, falar ou agir da maneira que você agia antes lá fora. Porque hoje, ontem, semana passada, o ano passado, você se tornou alguém de Deus. Por você ser de Deus, tem que converter tudo. Se antes você ficava triste por qualquer coisa, se antes você ficava desesperada por qualquer problema, se antes você ficava ansiosa por qualquer coisinha, hoje não. Hoje eu fico confiante, hoje eu fico concentrada, hoje eu fico de pé, hoje eu sei que vai acontecer, eu não fico meio preocupado, porque eu confio na resposta de Deus, eu confio na solução, eu converto o meu medo em confiança, eu converto a minha dúvida em acreditar na certeza. Você tem que converter tudo isso. Você está entendendo, sim ou não? Porque só uma pessoa convertida vai ter coragem de fazer o que poucos vão fazer. Paulo se converteu. Paulo perseguiu os cristãos, mas ele se converteu. Ele passou a ter coragem de fazer aquilo que ele nunca imaginou fazer um dia. Porque a tua conversão a Deus faz você fazer coisas que antes você achava loucura. Mas a Bíblia diz assim que o Evangelho é loucura para o mundo. Você está entendendo, sim ou não? Então converta realmente a tua vida. Converta a tua casa, a tua família. Converta as tuas decisões, os teus sintomas, os teus medos, os teus sentimentos. Converta, igreja. E diz assim, vamos lá, já vai terminar. Versículo 16. Presta atenção. O qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seu próprio caminho. Tá dizendo assim, eu vou ler mais um, já explico para você. Vamos lá. E contudo não se deixou a si mesmo, sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuva e tempos frutíferos, enchendo de mantimentos e de alegria os vossos corações. Isso daqui é para você, você não entendeu. Paulo falou assim, olha, ele deixou que você vivesse lá no mundo até certo tempo. Mas mesmo lá no mundo, ele não deixou faltar nada para você. Mesmo lá fora ele cuidou, ele guardou, ele fez chover, ele trouxe o alimento. Sabe por quê? Porque ele sabia que um dia você ia estar aqui. Você está entendendo? Sabe por que você está aqui? Porque Deus cuidou de você lá no mundo. Quando você estava lá no mundo perdido, lá Deus já cuidava de você. Porque Ele sabia que um dia você ia chegar aqui. E eu digo mais, Jander, você vai muito além do que você imagina. É por isso que Deus protegeu lá fora. Quando você estava lá onde não devia, fazendo o que não devia,
Sabe por que você continua vivo, você está de pé? Sabe por que você conseguiu sair da situação? Sabe por que nada de tragédia aconteceu, o acidente? Sabe por quê? Porque lá fora Deus já cuidava de você. Porque Ele sabia que você ia estar aqui. Você pode não saber, só que Deus sabe. Deus tinha certeza que um dia você ia estar aqui diante dEle. É por isso que Ele cuidou de você lá. Por isso que Ele não permitiu que nada acontecesse. E olha que às vezes você foi uma pessoa... Você fala assim, bispo, eu fui uma pessoa doida. Eu era um louco, bispo. Quando eu bebia, bispo, eu não sabia o que eu estava fazendo. Você fala, só por Deus, bispo, que eu não morri. Exatamente. Exatamente isso. Foi por Deus. Porque Deus sabia. Ele sabe que você vai ser alguém que você nunca imaginou ser. Ele sabe coisas que você nem sabe. Sabe aonde você vai chegar. Onde você vai conseguir ir. Marla. É mesmo, Marla. Nem parece. Tá entendendo, sim ou não? Então Paulo falou, Samara. Paulo falou assim, olha... Por certo tempo, Deus permitiu que vocês caminhassem nos teus próprios caminhos. Mas mesmo assim, Ele cuidou de vocês. É o testemunho dele. Ele protegeu, Ele guardou. Para que hoje vocês estivessem aqui a oportunidade. Para que hoje vocês pudessem a oportunidade. Você está entendendo, sim ou não? Deus dá a oportunidade. Cuidou de você, guardou, protegeu. Para que hoje você pudesse ter a oportunidade de ter uma vida mudada, transformada, Janaíne, para tua casa, para tua família. Olha lá, Janaíne, tá vendo? Para você estar aqui hoje, Janaíne, para você entregar a tua vida para Ele, para que Ele possa mudar a tua história. Tá entendendo? Mas sempre acontece uma coisa triste. Vamos lá. Já vai terminar, eu prometo. Eu ia ler do 14 completo até o 15, irmão. Eu vou ler até o aqui, ó, só até o 19. Versículo 18. E dizendo isto com dificuldade, impediram que a multidão lhe sacrificassem. Olha que forte. A multidão queria sacrificar eles. Falou assim, e dizendo isso com dificuldade, impediu que a multidão sacrificasse. Porque falar a palavra de Deus é difícil. Viver a palavra é mais difícil ainda. Está dizendo ali que falando com dificuldade, conseguiu apaziguar a multidão que queria o sacrificar. Entenda uma coisa, quando você passar a buscar Deus, a multidão vai querer te sacrificar. Vai querer te sacrificar. A multidão, ela quer que você faça parte dela. Então, tudo aquilo que você se propor a fazer para Deus, para a igreja, para o ministério, para o bispo, aos olhos da multidão sempre vai ser errado, como foi aqui. Eles estavam lá se propondo e fazendo aquilo que Deus mandou. Só que para a multidão era errado. A multidão sempre vai achar errado aquilo que Deus pediu para você fazer. O importante é o que você vai achar disso. Você está entendendo, sim ou não? A multidão podia achar errado. Só que Paulo e Barnabé estavam fazendo o que Deus mandou. Porque o que Deus falou que é o correto. Não é a minha vontade que tem que prevalecer, não é o que eu acho, não é... É a vontade de Deus, é isso que você não entendeu ainda. Você muitas vezes ainda quer colocar a tua vontade, o que você acha certo, acima daquilo que Deus fez. Não o que Deus acha que é certo, aquilo que Deus tem a certeza que é certo. Então quando você coloca a tua vontade, o teu jeito, aquilo que você acha certo, você passa a fazer parte de uma multidão que também acha que aquilo que Deus falou é errado, que não é da maneira, não é dessa forma. Só que Paulo estava lá, porque ele fazia não o que ele queria. Paulo mesmo falou, Senhor, me perdoa, porque tem coisas que eu faço sem querer, e tem coisas que eu quero fazer e não faço. Tem misericórdia de mim, Paulo falou. Porque Paulo não fazia o que ele queria, mas sim a vontade de Deus. E a Bíblia diz assim que a vontade de Deus é boa e agradável.
Você está entendendo, sim ou não? Talvez você não está vivendo um período da sua vida bom e agradável porque tem faltado isso, a vontade de Deus acima da sua. Mas tem algo pior que aconteceu. Último versículo para encerrar. Algo pior. Versículo 19. Então Paulo tinha conseguido apaziguar a situação com o povo. Paulo tinha conseguido. Só que olha o que aconteceu, Jander. Ó. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando ou achando que ele estava morto. Então os judeus, se você não sabe, tá? Os judeus, eles, a maioria, pelo menos, né, 90%, eles não acreditam em Cristo, tá? Que Cristo é o Messias. Então olha que forte, o povo que se dizia ser de Deus, ou que se dizia servir a Deus, foi quem fez a multidão apedrejar Paulo. Você está entendendo, sim ou não? Fez a multidão apedrejar o que Paulo estava fazendo, apedrejar o evangelho. Sabe qual é o problema? Não é quando o mundo taca pedras nas pessoas, mas é quando aqueles que dizem ser de Deus faz isso. Presta atenção no que eu vou te falar. Presta atenção no que eu vou te falar. O mundo ele vai tacar pedras. E muitas vezes a única saída, a única porta que a pessoa vai ter é a igreja, é Deus, é o caminho. Mas o problema é que quando alguém que diz ser de Deus ou está dentro da igreja passa a tacar pedra naquela pessoa também, aonde ela vai conseguir encontrar um socorro? Se o único caminho que ela tinha, ela tem sido apedrejada. Você está entendendo, sim ou não? Paulo tinha conseguido apaziguar a situação. O povo já estava meio assim, já não queria. Só que aí veio o próprio povo que dizia buscar Deus. E foi contra aquilo que Paulo estava pregando. Porque dizer ser de Deus não é garantia de que você é. Não é garantia de que você conhece a palavra. Muitos pregam aí em nome de Deus. Muitos revelam em nome de Deus. Só que fazer no nome de Deus não quer dizer que seja algo de Deus. Lá os judeus mandaram apedrejar Paulo, que estava pregando o evangelho, pregando o arrependimento. Escuta, aqueles judeus, eles não conheciam o evangelho. Eles não conheciam Cristo, não conheciam a palavra. E quando você não conhece a Cristo, o evangelho, a palavra, a tendência é que, ao invés de você conseguir ajudar alguém, tudo aquilo que sai de você acabe matando ela. Você está entendendo, sim ou não? Quando o pastor revela coisas que não vão acontecer, aí acaba assim, todo pastor é mentiroso, todo pastor é falso profeta, porque fizeram isso daqui, apedrejaram. Aquele pastor orou e me cobrou dinheiro para orar por mim, pede o voto, pede o dinheiro para orar. E agora todo pastor faz isso. Você está entendendo, sim ou não? Então, quando você realmente não conhece a palavra, você acaba matando aquele que está necessitando ou precisando encontrar uma saída. Paulo estava procurando uma saída de sair daquele problema, daquela situação. Paulo estava procurando uma tentativa de sair daquele meio, daquele enrosco. E quando ele achou que estava saindo, veio as pessoas que diziam ser de Deus e fizeram com que o povo apedrejasse ele. Escuta o que eu vou te falar. Paulo saiu carregado lá, se fingindo de morto, tá? Tem situações na sua vida que você vai ter que se fingir de morto, para que ninguém mate você, para que ninguém mate o teu sonho. Tem situação na tua vida que as pessoas vão se levantar para te apedrejar, e se você tentar revidar, vai ser pior. Às vezes é necessário você aguentar as pedradas para que você saia dessa situação. Não queira rebater, não queira... Aguenta para você sair. Estão entendendo, sim ou não? Então presta atenção no que eu vou te falar.
Escuta, agora é sério. Paulo e Barnabé estavam pregando o evangelho, que era a vida, que trouxe a cura para aquele homem, o resultado, a verdade. Só que quando aqueles judeus chegaram lá, pregaram a morte, porque mandaram apedrejar Paulo. E é isso que é importante, porque aquilo que vem de Jesus traz vida, traz verdade, mas aquilo que não traz morte. Mata o teu sonho, mata a tua vontade de buscar Deus, mata a tua fé. Só que Paulo era um homem tão firme, Paulo era um homem tão confiante, Paulo era um homem que vivia o evangelho, que uma pedrada não matou a fé dele. Diferente de você. Porque parece que quando você leva uma pedrada, pronto, você já não quer mais buscar Deus. Paulo, ele saiu de lá morto, se levantou depois e continuou pregando. Paulo não desistiu porque ele foi apedrejado, porque tacaram uma pedra, porque quiseram matar ele. Paulo não falou, ah, meu Deus, eu vou parar, olha a minha situação, olha como eu fiquei por causa disso. Paulo levantou de lá e continuou. É o que você tem que fazer, irmão. Na tua vida toda você vai levar pedrada de um monte de gente, da família, da casa. Só que você não pode parar por causa delas. Você tem que continuar levantando toda vez e caminhando para chegar rumo à tua vitória, aonde você quer chegar. Estão entendendo isso ou não? Estão entendendo? Não pare por causa de uma pedra no caminho, irmão. Não pare por causa de um tropeço. Eu caí, bispo, eu tropecei, eu fiz o que não devia, falaram isso pra mim, eu fiquei magoado, não deu certo o que eu queria. Levanta e continua caminhando, porque não deu certo agora, mas lá na frente tem algo preparado pra você. Não para por causa de um dia ruim, por causa de algo que não saiu como você quer. Deus, ele sabe de tudo. E se não deu certo agora, porque lá na frente tem algo muito melhor para a tua vida. Se não der certo pro bispo ir para a Bélgica agora, não tem problema, irmão. Vou continuar aqui com o meu povo pregando a palavra de Deus. Eu não vou parar, porque lá na frente Deus pode ter muito mais oportunidades para mim. Tá entendendo isso ou não? Bispo ia para a Bélgica? Não for, se não for, irmão, mesma coisa para mim. Porque eu continuo acreditando no meu Deus, que é desse jeito. Estão entendendo? Não para, levanta, acredita, Juliana, porque Deus tem algo melhor para a tua vida lá na frente. Amém? Entenderam a palavra? Sim ou não? Vixe, preguei demais. Meu Deus, perdão, pessoal. Perdão, passei do horário. Amém? Vamos buscar o nosso Deus, então? Vamos buscar? Quero que você ore, então. Fala para Deus. Fala para Ele. Meu Deus, converta o meu coração. Converta a minha mente, ó Pai, para que eu possa pensar, meu Deus, como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Converta, meu Pai, o meu medo em confiança. Converta, meu Pai, porque eu quero ter certeza. Eu acredito na palavra e eu sei que eu vou receber o meu milagre, que nem foi pregado aqui. Amém, Creia? Amém, Lucidalva, Cileia, Lázaro. Então, aonde você estiver, quero que você fale com Deus de todo o coração, porque 1000 vão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita. Fala para Ele nessa noite. 1000 vão cair ao meu lado. Isso, declare 10.000. E 10.000 à minha direita. Fala de todo o coração pro nosso Deus. Nenhum mal me atingirá. Porque eu fiz. Pois eu fiz do Deus Altíssimo a minha fortaleza. Minha fortaleza. Isso, declara para Ele. E diante dos meus olhos vão lamentar o sofrimento de quem escolheu viver, declara. De quem escolheu viver sem de Deus obedecer os mandamentos. Porque tu, ó Senhor, é o meu, és meu refúgio, teu abrigo é minha morada. Declare de coração e proteção. Isso. Nenhum mal me tocará. Pra
alguma chegará. Fala para ele isso. A minha vida. Praga alguma vai chegar na tua vida, doença nenhuma, enfermidade nenhuma, miséria nenhuma. Declara para ele, igreja. Fala de coração isso. Declara de toda voz. Fala para o nosso Deus, porque nada vai chegar contra você, nenhuma dor, nenhuma tormenta. Os anjos darão ordem. Isso. Fala de todo o coração. Para me guardar em meus caminhos. Declara para ele. Eles me sustentarão e em justiça guardarão a minha casa. Fala para ele. Porque tu, ó Senhor. Ó Senhor, Isso. és meu refúgio, teu Abrigo é minha morada. Declara. e proteção. Nenhum mal me tocará. Praga alguma chegará Alguma chegará. em minha vida. A minha vida. Declara para ele, Jussiene. Fala para ele, Alice. Porque tu. Ó Senhor, Isso. és meu refúgio, teu Meu abrigo é minha morada. Fala para ele, Dani. e proteção. Fala que praga nenhuma. Nenhum mal me tocará. Isso. Praga alguma chegará. A minha vida. Sim, meu Deus. Deixa só o bispo orar. Coloca a mão no lugar da dor, da doença. Coloca a mão na criança que está doente. Isso. Coloca a mão no coração, no alto da cabeça. Deixa só o bispo orar. Não fala nada. Isso. Porque se você não tem fé, eu tenho. E através da minha fé eu vou dar ordem de cura, de milagre. Bendito é o meu Deus, o Deus da minha vida, Criador dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso, o único Deus que existe. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu digo a toda doença, enfermidade, a toda infecção, a convulsão que tem acontecido nessa criança, a febre, dor de cabeça nos ossos, nervo dela, paralisia, isso, todo mal que está habitando sobre essa vida, essa casa, vai embora agora. Vai embora agora. Eu declaro a saúde, a cura, a prosperidade, a restauração no casamento, na vida dela, a porta do emprego aberta, pelo poder da palavra. Eu determino que aconteça, ó Pai, e que essa pessoa saia daqui, meu Deus, com um milagre urgente que ela veio buscar, porque aquele que crê na tua palavra recebe. E que nessa noite, meu Pai, essa pessoa receba na vida dela um milagre. Isso. Receba na tua vida um milagre agora. Receba o toque da mão do meu Deus, aonde você estiver. Que Ele toque na sua vida, na tua casa, na tua família. Que Ele desfaça agora toda a obra do mal. Desfaça agora tudo aquilo que foi feito para destruir, para causar a dor, a separação, o medo, toda ansiedade, desespero. Que a mão do meu Deus remova daí. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu desfaço agora toda obra maligna que tem causado a dor, a tragédia, o sofrimento dessa pessoa, da mãe, do pai, do filho. Em nome de Jesus, que o milagre aconteça, meu Pai, para que a Tua palavra seja testemunha de que ela é verdadeira e não volta atrás. Eu determino para que o Teu nome seja glorificado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém, igreja. Respira fundo, isso.
Receba o teu milagre em nome de Jesus. Amém? Que você saia daqui com um milagre na tua vida, com a resposta, com a cura, com a restauração. Amém, meus amores? Até esqueci de entregar meu jejum 8 horas. Peço perdão. Pai, entrego nas tuas mãos. Que o Senhor receba em nome de Jesus. Ai, tô cansado. Amém? Imagina, eu que agradeço por ter vocês aqui, meus amores, da minha vida. Sabe que o bispo vem porque eu amo vocês, né? Porque só Deus para sustentar de pé. Amém? Amém, Alice, que assim seja em nome de Jesus. Amém? Desse jeito, amanhã estamos aqui porque amanhã é sexta-feira, dia de mandar o mal embora. Dia de quebrar o Satanás no meio. Combinado? Dia amanhã de pegar pelo chifre e mandar embora. Samara, muito obrigado por ter voltado, tá? Que Deus abençoe a tua vida. Amanhã, sexta-feira da quebra da maldição. Vamos orar forte. Mais um dia que o bispo vai estar em consagração. Tá? Junaíne, precisar de alguma coisa, é só falar com o bispo, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Pessoal, você que é dizimista, tá? Ou você que não é dizimista, se torne dizimista para Deus abençoar a tua vida. Tá bom? O bispo todo dia. Amém, Dani. Aqui tá os dizimistas. Todo dia o bispo tem orado, graças a Deus. Teve uma irmã que deu o dízimo 3 vezes esse mês. Tá abençoada mesmo, hein? A Bruna. Se você se torna dizimista para Deus abençoar a tua vida, tá? Faça um voto com Deus, seja fiel a Ele. Amém? Mariana é dizimista, né, Mariana? Para a glória de Deus. Mariana dizimista fiel. Através do seu dízimo. Presta atenção, pessoal. O teu dízimo não é uma obrigação, tá? Pelo amor de Deus. Você não é obrigado a dar o dízimo. O teu dízimo é uma forma de fidelidade com Deus, tá? Porque aquele que é fiel no mínimo, Deus coloca no muito. Deus não te obriga a ser dizimista, pelo amor de Deus. Ninguém, tem que ser dizimista. Não é uma obrigação sua, mas é um dever como amamos a Deus. Quando amamos a Deus, tá? Devolver para Ele. Então, o dízimo, você não está dando para Deus, você devolve por fidelidade, tá? Amém? Então, às vezes você não é porque você não é dizimista ainda. Você não sabe de onde tirar, às vezes é porque não é, né? Porque aquele que é fiel no mínimo, aí Deus coloca no muito. Quem sabe quando você se tornar dizimista, aí você encontra de onde tirar. Tá bom? Amém. Amém, Marla. Sem problema, tá? Amém, meus amores. Amém, meu povo. Então, se alguém puder ajudar o bispo com alguma oferta. Ontem a Samara mandou uma oferta pro bispo. Eu até achei que ela tinha mandado errado. Eu não sei se ela viu que eu mandei aqui no direct dela. Ô, Samara, será que você mandou errado pro bispo? Vê lá. Porque acontece, tá, Samara? Por isso que eu mandei. Às vezes umas irmãs, elas mandam umas ofertas pro bispo. E às vezes elas mandam errado. Você vê que o bispo é honesto. Aí o bispo sempre pergunta. Eu sempre pergunto, irmã, tá certo isso? Porque às vezes acontece de mandar errado. Vai mandar pra outra pessoa. Então eu sempre pergunto, tá? É normal. Aí eu perguntei para ver se estava certo. Amém? Mas que Deus abençoe. Deu nada? Oh, glória a Deus, Mariana. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Fico muito feliz, tá? Mandou mensagem pro bispo, né? Que a glicose estava alta. Agora tem que cuidar da saúde, hein? Eu sabe o que eu falo, né? Ó, o bispo ora, o milagre acontece, mas aí agora tem que cuidar da saúde. Que nem outro dia, a irmã pediu oração. Bispo, baixa minha pressão, bispo. Pra hora, baixa minha pressão. Aí depois o filho dela manda mensagem. Bispo, minha mãe faz a comida que é puro sal, bispo. Ela joga um pacote de sal, como que... Deus cura, né, irmão? Mas... Amém? Tem que cuidar da saúde. Não adianta, mas Deus cura, você come um pacote de sal inteiro. Complica a minha vida também. Não há oração assim também. Não há oração, mano. Faz jejum. Né, Alice? Não cuida da saúde, né? Amém? Eu puxo a orelha mesmo do meu povo. Amo vocês. Que Deus abençoe. Mais uma coisa, pessoal. Perdão. Mais uma coisa. Ontem o bispo falou aqui que eu ia levar a minha filha a tomar a vacina. O bispo não foi hoje porque eu ia amanhã. Só que depois eu percebi que amanhã é feriado e esqueci. Eu fico tão aqui atendendo o povo o dia todo e fazendo as coisas pra Deus que eu nem lembrei que amanhã era feriado. Peço perdão, tá?
Para o bispo não sair como mentiroso. Porque eu não fui hoje, eu sempre aviso no grupo, né? Eu ia amanhã, só que amanhã é feriado. Esqueci. É feriado amanhã, né? Sexta-feira da Paixão. E eu esqueci que era feriado. Meu Deus do céu. Agora, segunda-feira é feriado também. Eu falei, então vamos segunda, feriado. Só terça-feira agora. Tá? Então para o bispo não sair como mentiroso. Porque, o bispo não foi. Eu ajudei. Pô, eu não fui, pô, eu ia hoje, só que não deu. Aí eu deixei para ir amanhã. Só que amanhã é feriado. Amém? Ó, quem quiser entrar no grupo, só mandar mensagem pro bispo, eu te coloco lá no grupo, tá? Tem oração, daqui a pouco tem oração lá no grupo. Deus abençoe a Aline. Aline, você não ia pra reunião, não ia pra igreja hoje ou é de quarta? Não lembro, Aline. Mas que Deus abençoe em nome de Jesus, tá? Nossa, mas então, eu acho que eu não prestei atenção. E eu esqueci, realmente. Hoje que eu fui ver que era feriado. É quarta, tá certo. Meus amores, fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Quem precisar do bispo, tá? Tô à disposição. O bebê tá dormindo. Glória a Deus. Glória a Deus, meu pai. Que turma, meu. Turma até amanhã, bebê. Minha filha tá terrível, meu. Meu Deus, ela abre a porta de todos os armários, abre a porta do fogão, tira tudo, é panela. Minha casa já é pequena, já é um cômodo. Ainda ela abre tudo, irmão, joga tudo. E coitado dos gatos, o gatinho. Ela pega o gatinho, levanta assim. Meu Deus, coloco sim, pastor. Coloco sim. Amém, meus amores? Senhor. Meu Deus do céu, irmão. Jesus Cristo. Só Deus. Amém? Meus amores, que Deus abençoe em nome de Jesus. Uma ótima noite, um bom descanso. Até daqui a pouco no grupo. Vamos estar orando, tá? Fiquem na paz do Senhor.